Hoje vamos falar sobre confiar em Deus, mesmo quando não se tem respostas. Confiar em Deus mesmo quando não se tem respostas. Eu não aguento mais, Senhor. Deus, por quê, Senhor? Eu tenho estado lá. Deus, Senhor, dá-me sabedoria, Pai. Então, se você for à internet, você pesquisar na internet, ou até mesmo em certos jornais, certas revistas, sei lá, várias coisas, televisão, às vezes há debates. Nós, por vezes, vemos debates entre um cristão e um ateu. Não é? Há aqueles debates, o cristão e o ateu. E aqui, deixa-me dar um exemplo desse ateu, alguém que se dizia ateu, que não acreditava em Deus. Essa Europa está cheia disso, infelizmente. A Europa é teimosa, não é? Está cheio disso, mas Deus está a trabalhar, não é? Esse ateu foi filho de cristãos, teve educação cristã, acompanhou seus pais à igreja, cresceu na igreja com seus pais, não é? Acompanhou-os na caminhada da fé, mas houve uma mudança, certo dia houve uma mudança dramática na vida dele, em que o seu pai adoeceu com cancro, e ele orou a Deus, e apesar de ter orado a Deus, pedir a Deus que curasse o seu pai faleceu. E a reação desse jovem foi deixar de acreditar em Deus. Deixou de acreditar em Deus, e Deus não existe, isso é tudo uma conversa, não é? Então também começou-se a identificar como ateu, porque eles acham que os ateus não acreditam que Deus existe. Mas os ateus, quando as coisas correm mal nas suas vidas, eles dizem, ai Deus! Não sei como é que é isso, mas pronto. E começou a ver outras pessoas que se dizem ateus, que eram pessoas famosas, pessoas que deixaram a caminhada da fé e que começaram a viver uma vida sem Deus, amém? E que na opinião dessas pessoas, a confiança num Deus supostamente amoroso, supostamente que cumpre as suas promessas, etc., tornou-se decepção. Por na ótica deles, a maneira deles verem, Deus ter deixado de operar a favor deles, permitindo que o contrário daquilo que eles queriam acontecesse. E então começaram a dizer, a agarrar-se à ciência, a começar a dizer que essa coisa de Deus é um mito, não é? Começaram a seguir o empirismo, os irmãos sabem, o empirismo racional. O empirismo racional é simplesmente conhecimento, experiência que a gente colhe no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Aprendemos coisas aqui e ali, é um empirismo. Então eu vou por empirismo, não quero saber mais desse Deus, eu vou a sabedoria dos homens, não é? E na rotina dos homens de cada dia. Mas para muitos de nós crentes, nós não queremos chegar a um ponto desses, nem pensar. Amém? Acontece o que acontecer, eu jamais vou deixar o meu Deus. Jamais. Se me quiser matar, matem-me. Mas eu vou ficar firme no Senhor, não é? E isso não é fanatismo, isso é fidelidade. Agora, porque eu não tenho a mínima intenção no meu coração de deixar Deus. Há dificuldades, há problemas na vida, mas eu quero continuar com o meu Deus. São muitos anos caminhar com Ele, não é? São muitos anos, 60 e tal anos. E não é agora que eu vou deixar o meu Deus, não é? Então, queridos, a verdade é que quando essas pessoas enfrentam certas circunstâncias inexplicáveis, situações dificílimas, desagradáveis em suas vidas, há pessoas que tomam decisões erradas em suas vidas, não é? Perante Deus. Porque acham que Deus já não quer saber delas, Deus não quer cuidar delas, Deus não se importa com elas, e elas deixam caminhar com Deus e deixam a igreja. E voltam para o mundo. Como se isso fosse a vontade do Senhor, não é? E ficam ofendidos com Deus. Deixam de testemunhar do Senhor Jesus,
enfim, para outras pessoas que não conhecem Jesus e basicamente desliga-se da vida espiritual. Porque, sabe, hoje em dia essa vida é muito consumista, não é? É muito valores aqui da terra. Mas Jesus diz que vale ter tudo mais uma coisa e perderes da tua alma, não é que ele diz? O que é que vale isso? Não é? Então nós temos que continuar a caminhar com o Senhor nosso Deus. A Bíblia tem muitas passagens, se você estiver atento a conhecer as passagens da Bíblia, tem muitas passagens com circunstâncias difíceis. Pessoas que viveram coisas difíceis, não é? E puseram a sua fé no Senhor seu Deus, nas promessas do Senhor seu Deus, e para uns que puseram essa fé em Deus, a vitória foi grande. Saíram pela porta grande, não é? Com grandes vitórias, não é? E para outras que vou confiar mais, tiveram decepções, achando que Deus não quer saber deles. Mas Deus ama ou não ama? Deus ama até o próprio pecador. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, sim ou sim. O nosso Deus, como eu dizia de manhã em Coimbra, é um Deus que respeita a vontade e escolha de cada um. Deus não é ditador. Não é? Ele, naquele jardim do Éden, ele pôs uma árvore má no meio de milhares de árvores boas, ou não? E ele disse para Adão e Eva, olha, filhos, aquela árvore é má, não comam dela, porque se comerem morrem. Você vai dizer, mas Deus, por que fizeste isso? Sabe por quê? Porque Deus não é ditador. Deus dá sempre livre escolha. Se ele não pôs aquela árvore, ele não estava a dar livre escolha a Adão e Eva. Alô? É por isso que muitas vezes eu digo, porque eu vejo Deus assim, do livre-arbítrio, da escolha, da vontade do coração da pessoa. Irmãos, eu não gosto de religião por causa disso. Não é? Porque as pessoas religiosas, diz o apóstolo Paulo, têm zelo de Deus, mas sem conhecimento. Não aceitam a justiça de Deus, preferem ficar na sua própria justiça, fazer as coisas à maneira delas e agora agrada a Deus. Não é assim. Temos que caminhar com o Senhor. A pessoa mais alegre e feliz de todo o universo é o nosso paizinho querido. Vou dizer uma coisa, queridos. Ninguém é mais alegre que Jesus. Quando você ouve Jesus a rir-se, você também cai para a terra, assim, a rir-se também. Ele gosta de rir. Não é aquele Jesus religioso. Não. Jesus gosta de rir. Jesus ama. Ele quer que nos vá bem. Mas Ele tem a sua palavra para nós aplicarmos a palavra em nossas vidas, a fim de Ele poder operar a nosso favor, se nós querermos. Se nós querermos. Amém? Então, muito bem. Portanto, atrás de qualquer situação ou circunstância difícil, e nós vemos esse exemplo na Bíblia, existe sempre uma história atrás da história. Não sei se me estão a entender. Né? Por que isso, Senhor? Por que aquilo, Senhor? Por causa há uma história que nós precisamos de entender. Ah, Deus, tu não estás a ver, Deus, tu não... Não, há uma história. E se calhar nessa história nós temos que nos arrepender. Se calhar, não é? E há uma história por trás de uma história. E quando compreendemos isso, então nós começamos a seguir com Ele e nós vemos as coisas terminarem com grande vitória, com grande amém para Jesus. Amém? Um grande testemunho, alegria em nossos corações. Aleluia. Jesus estava pregado na cruz e aqueles que o pregaram diziam à volta dele, enquanto pregado na cruz, lá em Mateus 27, 40. Mateus 27, 40. Disse Jesus, eles disseram para o Senhor, estava pendurado na cruz, tu que dizes que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo. Então tu não és não é? Salva-te a ti mesmo. Se tu és o Filho de Deus, desces da cruz. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. Por mais inteligentes que nossos caminhos, nossas ideias podem parecer, os caminhos de Deus são sempre superiores, são mais altos.
Amém? E esse caminho que ele estava a passar na cruz, a história atrás da história, é que ele morrendo nós seríamos salvos. Amém? E Satanás reconheceu o erro que ele fez quando fez tudo para que Jesus fosse pregado na cruz. Tardemente ele reconheceu, ainda fez uma tentativa, desce da cruz. Mas Jesus ficou lá ou não? Por si e por mim. Por todos aqueles que creem. Então, a vida, na nossa vida, nós nem sempre temos consciência dos porquês, das coisas que acontecem, das histórias por trás da história, a razão de muita coisa acontecer, não é? E se calhar nós somos os atores principais e a razão principal porque essas coisas estão a acontecer, não é? E nós não conhecemos bem a razão, porque o Senhor não nos responde como nós queremos que Ele responda. O Senhor não faz como nós queremos que Ele faça, não é? E porque nós só estamos a ver aquilo, nós não estamos a ver o resto que Deus está a fazer. Então, nós temos que conhecer bem a razão, a história por trás da história. E isso o Espírito Santo revela-nos, se nós tivermos comunhão com Ele. Amém? Então, mas muitos não têm, nem buscam, nem querem saber mais nada. Deus não fez, Deus não ajudou, Deus não sei o quê, e Deus desiludiu-me, e pronto, agora também não vou mais andar com Ele. Porque Deus não deu resposta, pronto, Ele não me ama. Não, irmão, Deus não é tão superficial assim, por amor de Deus. Deus sabe todas as coisas, é omnisciente, omnipotente, né, omnipresente. Ele sabe tudo, não há nada que Ele não saiba, não é? Então, muitos podem fazer a pergunta: será que Deus na verdade responde a orações? O que é que você acha? Será que Deus responde a orações? A resposta é clara, claríssima. Claro que sim, claro que Deus responde às orações, desde que essas orações sejam segundo a sua vontade e segundo a sua palavra. Se eu orar, Senhor, como eu tenho dito, ajuda-me a assaltar esse banco, que a polícia não me apanhe, claro que Ele não vai ajudar. Tem que ser segundo a sua vontade, porque a vontade dele é para o nosso bem. Amém? Ok? No entanto, em alguns casos, o Senhor não responde, nós oramos e Ele não responde como nós esperamos, como nós pensamos que Ele vai responder, não é? E o que Ele vem a fazer um dia, parece que Ele não nos dá resposta. Se calhar Ele já deu. Se calhar quem não está a compreender somos nós, não é? E quando isso acontece, muitos crentes ficam com a impressão de que, olha, nós temos vindo a confiar em Deus, temos vindo a caminhar com Deus e, de alguma maneira, Deus não nos responde, Deus tem-me decepcionado. Vou deixar de andar com Ele. Isso é remédio? Isso resolve alguma coisa? É como eu disse numa pregação, não me lembro. Muitas pessoas aqui na Terra, nesta vida, não querem andar com Deus. Mas depois querem estar, depois de morrerem, a eternidade com Deus. Que é isso? Aqui não gostam dele, mas depois de morrerem, já quem está com ele. Eu já estou como diz o inglês, give me a break. Não é? É. Então, amados, é por isso que eu não gosto de religião. Eu não sou religioso. Os irmãos já me conhecem. Então, outras pessoas, depois de viverem uma experiência trágica, terem assim, uma tragédia na vida, muitas dessas pessoas, por causa daquela tragédia, não conseguem seguir em frente na vida. Não têm respostas, não conseguem seguir em frente. Eles ficam presas numa determinada fase de suas vidas e não avançam. E não avançam, não é? Mesmo, por vezes, às vezes, anos depois, eu tenho tido experiência dessas no ministério. Anos depois, ainda ficam ali, estão presas naquela situação, não é? E acordam de manhã, ficam logo a pensar na tragédia que já passou anos atrás e vivem durante o dia, deixando-se levar para as influências dessa tragédia, para ir à noite outra vez pensar nessas tragédias. Ei, Deus dê-te vida e vida com abundância. Deus dê-te forças. O que para trás fica, para trás fica. Amém? Temos que avançar com o Senhor. O Senhor tem planos bons para nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor.
E quando essas pessoas encontram-se com alguém, não sei se já repararam, há pessoas, nem todas, graças a Deus. Crente, estou a falar crentes. Encontram alguém, já anos depois ainda falam da tragédia. E falam da tragédia. Encontram no supermercado, ou sei lá, no shopping, e quando a conversa vai acabar na tragédia. Não é? É a tragédia. Irmãos, chega! Deus tem coisas boas para nós. Deus tem muito melhor para nós. Amém? E então, por que eles falam nisso? Porque eles têm uma esperança que, falando dessas coisas, elas conseguem encerrar o assunto de uma vez por todas. Falando nele, não. É entregando as coisas ao Senhor. E caminhando em frente com Ele. Amém? Que as coisas passam. Porque senão a gente vai estagnar na vida, coisas que aconteceram, e vamos viver o ontem hoje, e o ontem amanhã, e não saímos disso. Então, Deus quer que a gente siga em frente, determinados, agarrarmos a palavra de Deus, vivermos a palavra de Deus, sermos úteis para Deus. Amém, queridos? E não fecharmos nos nossos quartos de dormir, puxar as cortinas, deitar-nos nas nossas camas, cobrir a cabeça com a manta e ficar lá, coitadinha, uma festa de autopiedade. Isso não é bom. Isso não é saudável. E Deus não quer que a gente faça isso. Ele é o Senhor e Ele tem coisas boas para nós. Amém? Nós temos que sair dessa, se for o caso. Então, as pessoas buscam explicações da parte de Deus para poderem seguir em frente, coisas como eles dizem, se Deus apenas me explicasse o que aconteceu, e se eu compreendesse, eu poderia seguir em frente. Não. Deus sabe melhor. Deus sabe melhor. Não é? Deus está à espera que essas pessoas comecem de novo a aplicar fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé. Eu dizia há bocado, eu sou muito ensinos bíblicos do Médio Oriente. Gosto mais dos ensinos bíblicos do Médio Oriente, os messiânicos, as coisas do Médio Oriente. Eu prefiro esses estudos do que no Ocidente. O Ocidente tem muitas coisas, o cristianismo ocidental tem muitas coisas, desculpem, nós a dizer, mas não estão na palavra. Alô? Então, há muita coisa aí. Há muito bom ensino também, verdade? Mas nós temos que saber exatamente, temos que buscar Deus, conhecer Deus tal como Ele é, e não como nós pensamos que Ele é. E conhecê-lo na palavra, amém? E por causa das traduções e tudo, eu já disse isso várias vezes aqui, sabe que a Bíblia original, o aramaico ou o hebraico, não tem a palavra fé? Sabia disso? Não existe a palavra fé no hebraico. Sabe qual é a palavra que o Ocidente traduziu a palavra que os hebreus usam para fé? A palavra confiança. Os hebreus têm confiança em Deus. Confiança é mais forte, não é? Meu irmão tem fé em Deus. Eu estou a dizer, meu irmão tem confiança em Deus. Confia. Espera nele e Ele tudo fará. Não é? Confia em Deus. Então, e nós podemos confiar em Deus que a seu tempo Ele vai esclarecer, Ele vai nos mostrar, não é? E nós vamos entender. Deus diz que não há nada escondido que não seja revelado, não é? Agora, vamos ver aqui nosso amigo Abacuque 3, 17, 18. Abacuque, o profeta Abacuque 3, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Olha aí a atitude. Tragédia, fome na terra. Mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o trabalho da oliveira, que não produz olivas, não produz azeitonas, falhe, os campos não produzam alimento, não chove. Continuando. Ainda que o rebanho seja cortado do seu aprisco, não haja gado nos estábulos. Olha só. Ainda assim, regozijarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Apesar da fome que possa existir, eu não vou querer, vou-me regozijar. Vou-me alegrar no Senhor. Amém?
Bendito seja o nome. Isso é confiança em Deus ou não? Confiança no Senhor. Agora, eu pergunto, que situação é que você está a passar hoje na sua vida? Nós podemos dizer assim, olha, a economia está péssima, tudo está muito caro, os salários são baixos, as reformas são baixíssimas, não é? Tudo está a afetar, o negócio não há negócio, enfim. Quer-me parecer que essa coisa da prosperidade bíblica não funciona. Já ouviram isso? Essa coisa da prosperidade bíblica não funciona. Errado! A prosperidade bíblica funciona assim. Por quê? Porque é parte da palavra de Deus. E Deus prometeu, e Deus não é um homem para que minta. Alguém pode dizer, olha, a fé, pela minha experiência, umas vezes funciona, outras vezes não funciona. Errado! A fé funciona sempre. Amém? Outra ainda pode dizer, olha, meu amigo morreu. Se calhar a cura divina, não é? Funciona em algumas situações e em outras não funciona. Errado. A cura divina funciona. Agora, nós temos que olhar para nós, não para Deus. Ele já fez as promessas. Agora, nós temos que dançar a música dele, ou não? Andar segundo a sua vontade, a sua palavra. Ficar firmes. E notem que Abacuque, aqui o profeta Abacuque, ele não deitou fora a água do banho da criança com a criança lá dentro. Vai água e criança. Pois não. Ele diz, mesmo que não haja, eu vou me regozijar no Senhor. Ele não deitou fora Deus, ou deitou? Eu vou me regozijar no Senhor. Apesar de tudo. É isso que Deus busca em si e em mim. Confiança nele, fidelidade nele. Confiança. É mais importante nós sabermos que, apesar de Abacuque, mesmo se ele não tivesse compreendido bem a situação em que estava a passar, não é? Ele continuou fiel, firmemente fiel ao Senhor seu Deus, não apenas crendo, mas regozijando-se no Senhor. E você diz, que loucura. Pai, eu regozijo-me em ti, eu não comi nada hoje, mas eu regozijo-me em ti. Que loucura é essa? Pai, eu não sei o que eu vou comer amanhã, mas eu regozijo-me em ti. Que loucura é essa? No mundo não faz sentido. Mas nós servimos um Deus, que é o único Deus vivo e verdadeiro, e o que Ele prometeu, Ele cumpre. Ele não é um homem para que minta. Se Ele prometeu, creia. Confie nele. Em nome de Jesus. Aleluia. Talvez alguém esteja a viver uma situação difícil na sua vida e você, ao desabafar, diz, parece que estou dentro de uma fornalha. Uma dificuldade, estou dentro de uma fornalha. Bem, deixe-me dizer que o quarto homem está lá consigo, na fornalha. E se você crer no quarto homem, ele vai lhe tirar dessa fornalha. Se crer, ele vai tirar dessa fornalha. Talvez você esteja a sentir que nada na sua vida parece funcionar a seu favor. Puxa, nada de bom me acontece. Aos outros acontece tudo bom, a mim é que não. Tadinho dele, tadinho. Não é? E sabe, o que acontece na sua vida acontece a muitos outros também. E se calhar pior. Não é? Então, você não é a única pessoa, eu não sou a única pessoa que confia em Deus. E que estamos a passar por problemas e dificuldades. Mas porque nós confiamos em Deus, nós vamos em frente, nós não estagnamos, não paramos. E seguimos em frente, glória a Deus, não é? Aleluia. Apesar das circunstâncias. Por isso, nunca desista de Deus. Se há alguém que você nunca deve deixar na sua vida, é o Senhor, seu Deus. Seu Pai Celestial. Seu Salvador, o Senhor Jesus. O seu ajudador, o seu conselheiro, o seu paracleto, o seu advogado, o Espírito Santo. Se há alguém que você não deve deixar, é Deus, na sua vida. E quando eu tive muitos anos atrás, eu lembro-me de um pregador holandês. Ele pegou num tema de Isaías, muitos anos atrás, século passado ainda. Ele pegou num tema de Isaías
Ele diz, você tem um problema grande, divida o seu problema em 7 problemas mais pequenos. Começa numa ponta e acaba na outra. É mais fácil do que ter resolver o problema grande de uma só vez. Divida-o em 7 e começa a resolver aos poucos. E você sai do outro lado na porta grande. Eu fiquei a meditar nisso. E um dia o Senhor mostrou-me uma escritura. Vocês conhecem, certeza, essa escritura, mas isso falou comigo. Isaías 41:13. Isaías 41:13. Diz assim a Bíblia. Porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei a tua mão direita, dizendo, não temas, eu te ajudarei. Perante aquele problema, olha filho, dá a tua mão direita, vamos, caminha comigo. Ele não vai passar por cima do problema, ele não vai afastar o problema. Ele, segurando a tua mão direita, a minha mão direita, ele vai atravessar o problema. E você vai sair com ele do outro lado vitorioso. A quarta pessoa naquela fornalha vai dar a vitória. Você vai sair dessa fornalha. Amém, queridos? Mas temos que confiar nele. Confiar nele, em Deus. Se você não tiver a resposta que você está à busca, em oração, sei lá, né, está buscando assim respostas, não desespere, não desista. Espere em Deus. Confie no Senhor. Né? Lembre-se que Deus prometeu, repito, tudo quanto estiver escondido será revelado. E Deus vai lhe mostrar. Se eu não entendo, mas Deus não dá a resposta de imediato, não desista. A seu tempo. O tempo dele é sempre o tempo melhor, não é? Ele vai lhe mostrar, você vai compreender, você vai, ainda bem que não me revelaste antes, que eu não ia compreender, Senhor. Eu ia estragar tudo. Não é? Mateus 10:26. Mateus 10:26, Jesus diz o seguinte. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser... Aleluia. Com Deus você nunca fica sem resposta. Porém, não desista dele, confie nele. Aleluia. Amém, queridos? As coisas que você não compreende hoje e agora, neste momento, um dia você virá a compreender. No tempo dele. Porque agora você está demasiado nervoso, você está demasiado, sei lá, excitado, você está demasiado... E se Deus vai dizer, você vai estragar tudo. E Deus está a dizer, calma, GG. Deixa-os poisar. Deixa-os poisar. Calma. Deixa a poeira assentar. E depois eu vou te falar. Não é? E assim, um dia você vai se alegrar. Porque Deus vai lhe dar a resposta e você vai entender, não é? E você vai se alegrar também por você não ter desistido de Deus. Por você continuar a confiar nele, esperando pela resposta da parte dele, não é? Você ter confiado nele, sabendo que ele é fiel. Se ele é fiel, vai fazê-lo ou não? Ele prometeu. Aleluia. Olha o nosso amigo Jó. Eu podia falar muito de Jó. Gosto muito de Jó. Aliás, Jó, não sei porque está antes dos Salmos. Porque Jó é um livro... aliás, o livro mais antigo da Bíblia. É o Jó. Antes de Moisés. Jó era, antes de Abraão, era familiar de Abraão. Antes de Abraão. Mas puseram antes do Salmo. Tudo bem. Jó, apesar das enormes dificuldades que ele passou e dos enormes prejuízos que ele sofreu, da imensa dor e tristeza que ele sentiu, não é? Jó não deixou de confiar e de temer Deus. Temer reverencialmente ao Senhor. Jó perdeu os seus filhos, como bem sabem, perdeu os seus bens, sofreu doença, coisa horrível, sofreu vários tipos de maldição na vida, tudo por causa de ataques satânicos, mas Jó ficou firme no Senhor. Porque um dia Deus disse, estão a ver esse meu servo Jó,
Ele confia em mim. E o feioso, o mal cheiroso, disse, entrega-me. Tu vais ver como ele vai te deixar confiar em ti, vais ver só. Tu vais ver. E Deus vai, ataca-o, porém não tires a vida dele. Ele fez tudo, não foi? Jó perdeu filhos, filhas, fazendas, gado, família, casas, tudo. Aqueles ventos fortes que vinham, sopravam tudo, não é? Enfim, ele perdeu todas essas coisas. E depois, quando se viu nas penúrias, Jó não deixou de confiar em Deus. Ele estava a mostrar a Satanás que Deus tinha razão, que Jó confiava no Senhor, tinha fé, confiança em Deus. Não é? E vamos ler alguns últimos versículos do último livro de Jó, Jó 42, só 10 a 17. Chega, para nós entendermos. Jó 42, 10 a 17. E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Amigos que lhe deram um conselho errado, com a melhor das boas vontades, pensavam que estavam a fazer bem, estavam a dar conselhos errados, não é? Mas Jó foi e orou por eles. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos os que antes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa, já tinha casa, e se lamentaram com ele. E o consolaram acerca de todo o mal, como se fosse o Senhor, mas tudo bem, que o Senhor havia trazido sobre ele. Cada homem também lhe deu olha só, cada homem deu uma peça de dinheiro e cada um brinco de ouro, ou um anel de ouro, conforme as traduções. Assim, o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois, e 1.000 juntas de bois, peço desculpas, e 1.000 jumentas. Ele também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Jemima, e o nome da segunda Quezia, e o nome da terceira Queren Hapuk. E em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu uma herança. Não era da sua herança às mulheres, mas o seu pai Jó deu herança a elas como os irmãos, entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó, tadinho dele, 140 anos. E viveu os seus filhos e os filhos de seus filhos até 4 gerações. Olha só. O Senhor deu-lhe o dobro do que ele tinha perdido. Veja comigo Jó capítulo 1, versículo 2 e 3. Jó 1, 2 e 3. Olha aí. Nasceram 7 filhos e 3 filhas, que Deus restituiu a ele, ou não? Agora veja o dobro. A sua posse também era de 7.000 ovelhas. Deus deu quanto? 14.000, não foi? 3.000 camelos. Ficou com quantas? 6.000. 500 juntas de bois. Ficou com quantas juntas? 1.000 juntas de bois. Amém? 500 jumentas. Ele ficou com 1.000 jumentas. Empresa de caminhonagem, como não havia outra igual. Empresa de transportes. Aleluia. Olha só. Repare como o Senhor mudou a situação dele, porque aquele homem ficou firme. Eu não entendia porquê isso, porquê, Senhor, porquê, mas ele ficou firme. Amém? E Deus viu a sua fidelidade. E Deus diz para o inimigo, chega. Quando viu Jó, ainda apesar de ir orar pelos seus amigos, meu Deus, aquilo tocou o coração do nosso paizinho. E Deus o abençoou. Amém, queridos? Deus o abençoou. Razão porque os que creem no Senhor Jesus, os que confiam no Senhor, nunca, perante nenhuma circunstância, seja ela qual for, devem perder de vista ou desistir do poder e das promessas de Deus.
Eu não sei porque vem essa história de repente no meu coração. Muitos anos atrás, em guerra, na altura estava a fazer prospecção de diamantes e houve guerra. Entraram para a cidade os tiroteios e toda a minha gentinha lá no nosso escritório tremia. Ai, vamos morrer todos. Caíam aqueles mortares, aquelas bazucadas, aquelas coisas, granadas e tiros rajadas e coisas. Vamos morrer todos. Dois engenheiros geólogos italianos, debaixo das suas secretárias. Mamma mia, mamma. É verdade, irmão. O outro foi-se deitar na banheira. Vamos morrer todos. E eu só disse, Senhor, obrigado, Pai, por teu favor. Eu confio em ti, Senhor. Honra e glória ao teu nome. O chefe de uma das partes que estava em guerra morava do outro lado da rua, em frente ao nosso escritório. Olha aí. Aquilo é só bazucadas e coisas, né? No final eu disse, um desses geólogos tinha a sua esposa no hotel, tinha uma criança, um bebê de 1 ano. E eu disse, Máximo Rótolo, o nome dele, Máximo. Agora tem silêncio, havia guerra, assim, tiro 5, 10 minutos para silêncio. Balas tracejantes. Ele mete no carro, à noite, não acendas a luz do Jeep e vai para o hotel, vai para junto da tua esposa, do teu filho. Achas? Vai, pai, protege. Eu orei. Eles não acreditam nada disso, mas pronto, eu orei. E ele foi. Não tivemos resposta porque também não havia telefones a funcionar, nem luz. Nunca mais ouvi falar do rótulo, senão no dia seguinte. E lá ficámos, irmãos. De manhã, da base onde eu estive a servir o serviço militar da Força Aérea, eu já tinha saído do serviço militar, essa mesma base veio com helicópteros, Força Aérea Portuguesa, deixaram cair papéis escritos em várias línguas. Se vocês não acabam já com essa treta, nós entramos em ação e não olhamos a quem. Acabou. E então, irmãos, eu disse para outro geólogo, meu colega lá, Paulo Batino, outro italiano, disse, Paulo, anda, vamos ver os estragos na cidade. Vamos ver os estragos, já acabou. É vero? Sim, é vero, anda, vamos. Olha, irmãos, a nossa casa, o escritório, é uma casa, não tinha um vidro partido. Tinha marcas de balas nas paredes, mas não tinha um vidro partido. Todas as casas à volta sem vidros, sem janelas, todos os vidros estilhaçados. Metemos no carro, fomos para a cidade, árvores estavam no passeio, cortadas, arrajadas de metralhadora. Muitas. Chegamos a umas bombas de gasolina que o Paulo ficou muito animado, assim. Olha norte, olha norte. Então, eram bombas da gasolina da Shell, que vendiam carros. Então, tinha lá um carro novo, o único carro novo à venda era um Alfa Romeo. Né? E ele italiano. Sem um risco, sem um belisco. Um grande buraco na parede de mortares e coisas que entraram, que explodiram. Aquele Alfa sem um risquinho. Ele diz, tira uma foto aqui. Eu fui tirar uma foto e disse, Itália. Quando descemos, irmãos, eu vi um militar de uma das forças a descer na minha direção e outro militar da força inimiga, que lutaram, a subir na mesma direção e todos armados. Eu disse, Paulo, vamos sair daqui já. Mas Paulo ainda continuou com as fotos. Eu digo assim, pronto. Qual é o meu espanto? Eles chegaram e eles cumprimentaram-se. Digo assim, onde é que eu estou, Senhor? Onde é que eu estou, Senhor? Quando vocês começaram, eu estava no café a beber uma cerveja. Cara, veja lá. E matam pessoas assim. Esse mundo é louco, né? Mas sabe uma coisa? A mão do Senhor esteve lá. Confie no Senhor, seu Deus, seja qual for a circunstância. Confie no Senhor. Ele é fiel. E se você não tiver as respostas de imediato, não é razão para você desistir dele. Continue firme. Porque um dia você vai entender porquê. Amém, queridos? Olha aí. Seja fiel. Tema ao Senhor, seu Deus.
E para terminar, Provérbios 8:13 diz assim, Provérbios 8:13. O temor do Senhor, olha aí, é o quê? É odiar o mal, é odiar o orgulho, é odiar a arrogância, é odiar o mau caminho e a boca perverso, porque ele odeia essas coisas. Amém, amados? O temor do Senhor é não fazer isso, não praticar isto, porque Deus odeia essas coisas. Temer o Senhor. E quando nós verdadeiramente tememos o Senhor e confiamos no Senhor, sabe qual é o resultado da nossa entrega a Deus? Ainda bem que perguntou. Provérbios 22:4. Provérbios 22:4. Pela humildade e pelo temor do Senhor são as riquezas, a honra e a vida. Que tradução é essa, meu irmão? Que tradução esquisita. O que é isso? O galardão da humildade e o temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Você quer riqueza? Você quer honra? Você quer saúde, vida? Tema o Senhor. Porque essa riqueza ninguém vai roubar. Você vai poder dormir descansado. Ai, e se fizerem aquilo? E se fizerem aquilo? Não, você vai dormir descansado. Foi o Senhor que lhe deu naquele dia, ninguém vai tocar. Amém? Porque é do Senhor. Vamos temer o Senhor, queridos? Olha, vale a pena. Em nome de Jesus. Aleluia. Apesar daquilo que nós possamos estar a passar, sejamos humildes. Continuemos a temer o Senhor, aquele temor reverencial, aquele amor para com Ele. Amém? E se assim for, nós não apenas teremos todas as respostas que de momento não temos, mas também nós vamos colher riqueza, honra e vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, que nós podemos confiar em Ti, Senhor. Podemos confiar em Ti. Tu jamais nos deixarás, jamais nos desampararás. Senhor, Tu nos chamas filhos e filhas da promessa. Oh Deus, se há promessas na Tua palavra, elas estão lá por causa de nós e para nós. Obrigado, Senhor. Bendito seja o Teu santo nome. Pai, eu oro uma bênção sobre cada pessoa aqui, Senhor, que vem nessa tarde quente, para estarmos aqui reunidos no Teu nome. Dás uma semana de vitória a todos eles. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E que nós possamos prosseguir em conhecer-te cada vez melhor, Senhor. Oh Deus, porque nessa vida a única certeza és Tu, Senhor. A única certeza és Tu, Senhor. Bendito sejas para todo sempre, Pai. Que nós possamos ter comunhão contigo, Senhor. Passar bons tempos contigo, Senhor. Alegres. Aleluia. Em nome de Jesus. Jesus gosta-se de rir. Conhece aquela história do pastor David Well, não? Permitem-me só mais um bocadinho? Eu já contei, parece. Acho que já contei. São Luís, nos Estados Unidos. O Dr. David Well é convidado para ir pregar numa certa igreja. Muito religiosa. Não se fala na igreja. Entramos na igreja, irmãos. A gente começou a sentir um espírito contrário. Religioso, sabe? Ficamos lá, temos que respeitar. Não? Ficamos lá todos. Eu olhava para ele, fazia assim. Calma. Oh, Senhor, dá uma palavra certa para esse povo que Tu amas, Senhor. Ele orar. Chegou a vez de ir à frente, em um púlpito. Era preciso carta de pesados, carta de condução de pesados, para conduzir aquele púlpito. Tem uma coisa, um púlpito, em madeira. E David Well foi para trás. Isto está nos vídeos, os vídeos mais funny, most funny, mais alegres dos Estados Unidos. Esse vídeo faz parte disso. Ele chegou no púlpito, olhou assim no púlpito, olhou para as pessoas, muito sérias. E ele disse: vocês já ouviram Jesus a rir?
Já ouviram Jesus a rir? Olha, ele ri-se assim. Ele começou a rir, como ele ouviu Jesus a rir, né? Sabe o que aconteceu? Aquele púlpito pesado rachou de alto a baixo. Caiu em dois. Ele foi uma risada. Todos começaram a rir. Liberta-te! Aí o Espírito Santo está aí a libertar. Então, no final, eu disse para ele, Dave, eu nunca pensei que Deus ia fazer isso. Partir o púlpito assim em dois. O que é que achas que foi? Eu disse, olha, o que veio ao meu coração é para que tu destruís religião. As pessoas se vêm de rir. O nosso Deus é o Deus mais alegre. É o Deus mais alegre do que todos nós juntos. Paulo, faz-me um favor. Hebreus 1, versículo 9. Terminamos. Hebreus 1, versículo 9. Deus, Pai, a falar para Deus, Filho, amaste a justiça, odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o Pai, também o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a todos os companheiros. É por isso que a alegria do Senhor é a nossa. Bendito seja o nome do Senhor. Seja alegre, ria-se. Desfruta da vida, das oportunidades que Jesus nos dá. Em nome de Jesus. Não fica assim. Deixe Deus operar. Deus ama. Bendito seja o santo nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Essa adoração. Ai, pois é. E ninguém me dizia nada.